amigos! Mask Girl chegou na Netflix, a nova série coreana foge totalmente do esperado e vamos falar de tudo o que aconteceu. Na série a gente acompanha a Kim Mo-mi e ela, gente, desde criança sonha em ser conhecida pelas pessoas, em ser aplaudida, em ser uma verdadeira celebridade, mas isso não acontece. E desde muito nova ela sofre por conta da sua aparência, todo mundo critica ela, chamam ela de feia, até a própria mãe dela, e isso gera uma série de traumas. Ela cresce com tudo isso na cabeça, consegue um emprego, mas tudo isso mexe bastante com o psicológico dela. Então, durante a noite, ela tem ali uma missão secreta. Ela faz lives com danças e realizando pedidos dos seguidores dela, usando uma máscara. Assim, ela consegue esconder o seu rosto, mas ao mesmo tempo ela consegue ter aquela atenção que ela sempre desejou, ser desejada, ser aplaudida pelo seu público. Só que o que ela não esperava é que essas lives, né, esse emprego secreto dela, na verdade, traria uma série de consequências que mudaria a vida dela para sempre. A série coreana é bem diferente, como eu disse, ela foge muito do esperado. Primeiro porque ela tem uma série de reviravoltas, então a série começa ali em determinado ponto e depois a série vai caminhando de um jeito diferente e quando chega no final a série mudou completamente. E segundo, porque ela foge bastante do que a gente está acostumado a ver aí das produções coreanas. A série tem assassinato, tem certa sexualidade, tem violência, então a série é bem diferentona realmente. Eu confesso pra vocês que ali no início, principalmente nos 2 primeiros episódios, eu tive bastante dúvida em relação à série, se eu ia conseguir terminar de assistir, se a série ia conseguir me envolver. Eu não sabia se ia ter história o suficiente para 7 episódios ou se ia ficar muito naquele arco ali da momia, das lives. Mas a história realmente vai mudando muito ao longo dos episódios e vai conseguindo te envolver e te surpreender. Em cada episódio eles focam ali na história de um personagem, mas todas essas histórias elas estão ligadas, elas são importantes ali para a trama e no final tudo fica muito bem conectado, muito bem fechadinho, né? Eles têm um final ali pra gente. E além disso, a cada episódio a série vai ganhando uma profundidade imensa. No final nem parece a série do primeiro episódio, na minha opinião. A série realmente vai ganhando uma profundidade, vai tendo uma série de reviravoltas, a gente vai entendendo melhor o que eles quiseram passar através dessa série e os personagens também vão ficando cada vez mais complexos. A série deixa uma mensagem pra gente em relação à sociedade. A gente vai percebendo ali ao longo da trama que essa questão de usar máscara não é só uma questão da Momi, né, querer esconder o rosto dela. Vai muito além disso. Tem a ver com essa questão das pessoas colocarem uma máscara perante a sociedade para esconder quem elas são, as suas dores, o seu passado. Todos nós fazemos isso. Então a série levanta muito essa reflexão. A gente vai conhecendo os personagens e vamos vendo que todos eles ali, eles têm uma série de traumas, de medos, passados ali, né, às vezes super turbulentos, e eles se apresentam perante a sociedade de outra forma, as pessoas não imaginam que eles estão vivendo. Então todos eles ali, de certa forma, usam máscara, e isso também traz essa reflexão para a nossa sociedade, onde as pessoas usam a sua máscara social e ninguém sabe o que o outro está passando, o passado do outro, né? Os traumas que cada um de nós carregamos. Então a série faz a gente refletir bastante sobre isso. Se você se interessou, já está disponível na Netflix, então a partir deste ponto o vídeo tem spoiler. Então, gente, como eu disse ali nos 2 primeiros episódios, eu fiquei pensando, gente, o que tá acontecendo, né? Ali no primeiro momento a gente vê essa parte aí, né, um pouco mais sexual, nessa questão das lives da Momi, ela ali com aquelas dancinhas, o desejo dela de ser aplaudida, de ser querida. Eu acho que em determinado ponto até parece que ela é um pouco superficial, mas depois a gente vai entendendo que não, que é totalmente o oposto disso. Ela nunca foi amada, né? Então ela se sente feia, ela não se sente amada. E a forma dela não só de ser aplaudida, digamos assim, né? Porque eles tocam muito nesse ponto que ela queria ser uma celebridade, mas dela ser vista, né, gente? Dela não se sentir rejeitada. Então, vai muito além dessa questão. E a personagem vai ficando cada vez mais complexa, né? Ela ali no final da série nem parece aquela personagem do começo, né? Então ela começa ali com aquela questão do site. Aí a gente conhece a figura do Jooman, que é o colega dela de trabalho, e ao mesmo tempo ele acompanha as lives dela, e essa parte é bem bizarra porque ele é totalmente obcecado ali por ela, né, pela figura da Max Girl, e ele fica obcecado por isso. E eu acho que esse início da série tem um lado um pouco bizarro. Ele também, né, o Ju tem um passado ali traumático, a mãe dele
tem uma relação meio esquisita com ele, meio dura. Ele foi rejeitado, então assim, ele também tem um passado ali cheio de traumas que levaram ele a se tornar aquele adulto, né, e ficar tão obcecado assim pela figura da Max Girl. E ele realmente fica obcecado com isso e aí descobre que é a Momi, né, a colega de trabalho dele, e ele continua obcecado, tenta ajudar ela ali. Quando ela decide sair ali com um dos fãs e na verdade ele decide ali se aproveitar dela e expor ela como uma figura feia. Então o Ju vai ali tentar impedir aquela situação, mas ele chega meio que tarde, porque realmente rolou um confronto e a Momi matou ali aquele fã, né, o tal do gatinho ali. Então ela mata ele e como um bom obcecado que ele é, o Ju decide ajudar. E no primeiro momento até parece assim, gente, é uma coisa meio bizarra ele ali, porque ele tem um tanto de foto dela, de desenho, assim, ele realmente é obcecado, e aí ele fala que vai resolver a situação, e aí a gente vê que o cara nem tava morto, e ele que mata, e aí a coisa começa a ficar muito bizarra. Depois ele vai se encontrar com a Momi, abusa dela, gente, esse momento ali, ele desperta muitos gatilhos, não é qualquer pessoa que consegue ele assistir. Ele abusa dela, e aí ela mata ele, então a situação vai tomando um rumo que eu realmente fiquei, gente, eu não sei ali se eu vou querer assistir. As pessoas, né, nesse ponto, elas estavam parecendo bem bizarras em determinados momentos, a situação estava bem confusa, e eu acho que é a partir daí que a trama vai tomando um rumo um pouco mais complexo, que é quando a gente conhece a Kyung-yeon, que é a mãe ali do Ju, e aí sim a trama vai começando a andar de uma forma meio diferente, porque ela decide que ela quer vingança em relação ao filho dela, porque o filho dela fica ali como se fosse meio que um assassino, desapareceu, e aí ela começa aquela confusão toda, aquela investigação, e ela começa a ir atrás da Momi, e vão aparecendo outros personagens ao longo desse caminho pra gente. Um desses personagens é a Kim Chue, que virou ali muito amiga, né, da Momi. As duas viraram grandes amigas e é até interessante, porque no primeiro momento ela mente sobre isso, mas depois a gente vê que elas viraram muito amigas e que elas eram muito parecidas. Ambos têm passados traumáticos, ela também sofreu com essa questão da aparência. E assim, gente, um parênteses aqui, esse pessoal aí, né, tipo assim, nasceram de novo, né? Eles colocam ali, fizeram plástica pra melhorar, e aí simplesmente eles literalmente viraram outras pessoas, né? Se transformam em outras pessoas ali do nada, nada a ver com o que eles eram, se transformam totalmente. Mas, né, faz parte aí da história e elas ficam ali super naturais e belíssimas. Elas são super parecidas, viram amigas, mas tudo isso acaba em tragédia, porque a Kyung não desiste da vingança. E quando ela descobre que essas duas são amigas, ela vai atrás para poder matar literalmente as duas. E nessa confusão ali, né, a Kim acaba sendo mais uma vítima dessa história. E a Momi tenta se livrar da Kyung, gente, mas as coisas não dão certo e a gente descobre mais lá pra frente que ela não morreu e que ela continua querendo vingança. Mais tarde, a Momi, ela se entrega ali, né, e aí ela finalmente é vista da forma que ela queria tanto ser vista, mas não foi de uma forma positiva e ela é presa por conta dos crimes que ela cometeu, por conta dos assassinatos, e ela fica ali na cadeia. A gente vê um pouquinho desse período dela lá e da transformação que ela sofre lá, porque ali ela começa a estudar a palavra e ela realmente decide se tornar uma nova pessoa com novas crenças e chegar ao ponto ali dela querer genuinamente doar um rim ali para a filha da An-sun, né, que foi até rival dela ali no início da prisão dela. Então ela realmente tinha mudado, genuinamente ela queria fazer aquela doação. Mas é aí, gente, que a Kyung chega e muda todo o jogo, porque a gente descobre que ela não morreu, e não só não morreu, como não ficou quieta durante os anos. Ela descobriu, ela queria tanto a vingança, que ela descobriu que a Momi tem uma filha. Claro que essa descoberta foi totalmente aleatória, né? Ela tava passando, viu uma garotinha lá e parece como ela descobriu que era filha da Momi, né? A Mimô. Ela descobre ali a Mimô, se aproxima dela como se fosse uma avó querida. A Mimô, gente, cheia de trauma, porque já tinha essa questão, né? Ela tinha uma série de questões com a avó dela, com essa questão da mãe. Então, assim, coitada da garota, cheia de trauma. E aí chega essa figura de uma avó boazinha que queria cuidar dela. E a Mimô se aproxima realmente da Kyung ali, que tá com uma identidade falsa. E acredita que é a avózinha dela. O tempo passa e nesse tempo a Kyung só fica tentando destruir a Mimô, gente. Tentando revelar onde ela vai, né? Que a mãe dela é uma assassina, pra poder acabar com a menina. E aí
cada vez mais a Mimô cresce cheia de traumas. Mas durante esse caminho ela consegue fazer uma grande amiga, a Ye-chun, que realmente ali serve muito pra ela, gente, porque coitada, né? Ela era muito sozinha e a Ye-chun se torna fundamental aí nesse trajeto dela. As duas até chegam a se afastar determinado período porque a Mimô vê que se espalhou o boato da mãe dela e ela acha ali que foi a amiga dela que espalhou e mal sabe que foi aquela vozinha inocente, né? E ela fica cada vez mais apegada a essa avó que na verdade está planejando matar ela como vingança ali pra Momi, né? Pra ela ver a filha dela ali e pagar pelo que ela fez com o filho dela. Só que, gente, a Momi que tá sabendo ali que a filha dela tá correndo risco, ela não fica quieta. Então ela dá um jeito de fugir e vai tentar salvar a filha dela. Então a gente tem ali aquele final cheio de ação, aonde a avó vai tentar salvar a Mimô e aonde a Momi também vai tentar salvar a filha dela. E para quem não entendeu ali no final, a avó da Mimô consegue chegar até o local, a amiga dela também chega, né? As duas chegam até lá. Mas a Kyung age rápido e ela consegue matar a avó da Mimô, né, gente? Apesar dos conflitos, é mais um trauma pra garota, né? A avó dela é morta ali e a amiga dela fica ao lado dela e é quando a mãe dela chega. A Momi chega pra poder salvar a filha dela, consegue salvar a tempo e consegue tirar as duas garotas ali daquela casa. Mas neste momento a polícia chega e a tal da Kyung ainda está viva. Então, não satisfeita, ela tenta dar o último disparo para poder matar a Mimô, mas a Momi entra na frente e é ela quem morre. Então, ela morre nos braços da filha dela. E aí a polícia mata a Kyung, né, gente? Reagem ali por conta do disparo e matam ela. E depois a gente tem ali o final de toda essa história, que é a Mimô mais na frente, vendo que tudo isso serviu muito para a evolução dela. A garota sofreu horrores, mas ela conseguiu aí uma nova casa, ela está próxima da amiga dela, né, da Ye-chun, as duas estão ali como irmãs, e ela diz, né, que parou de sonhar com a mãe dela, então ela é uma demonstração pra gente que ela vai deixando todos aqueles traumas no passado. E termina ela assistindo ali um vídeo da mãe dela na infância, o que mostra que realmente ela conseguiu tirar aquele peso, todos aqueles sentimentos que ela tinha. Ela mesma diz que a raiva das pessoas passou. Então ela começa ali finalmente a viver uma vida mais leve, coitada, porque ela sofreu muito durante a vida, né? A relação com a avó, as questões com a própria mãe, o preconceito que ela sofreu nas escolas, sem saber que era a Kyung que estava espalhando ali todos os boatos para ela sempre sofrer. Então a garota sofreu muito, mas no final ela consegue se reerguer. E a série foca bastante na complexidade desses personagens, né? Se você for olhar, todos eles têm grandes traumas no passado, passaram por muitas coisas, né? E como eu disse, eles focam bastante nessa questão de usar máscara, vai muito além ali das lives que a Momi fazia. A máscara social que as pessoas colocam, né? As pessoas não sabem o que a outra passou, o que ela está vivendo, mas todas elas têm traumas e colocam as suas máscaras sociais ali. Então a série foca bastante nisso. E nós temos a evolução de muitos personagens. A Momi do final quase não parece a Momi do início, né? Ela evolui totalmente. Ela primeiro se torna uma pessoa totalmente agressiva, reativa a tudo, e depois ela muda bastante dentro da prisão. No final ela está ali se sacrificando pela filha dela, então ela tem uma evolução gigantesca. E a gente vê isso acontecendo também com a filha dela, né? A Mimô também passa por toda essa evolução. Desde pequenininha ela sofre bastante, mas ali no final a gente vê como ela mudou. Ela também se deixou ser tomada pela agressividade em determinado momento, né? Uma forma de até de se proteger de tudo aquilo que ela vivia, mas ela decide virar essa página. Ali no final a gente vê que ela escolheu um caminho diferente, um caminho de libertação. Então fica essa mensagem no final. Deixa pra mim nos comentários se você gostou da série, se não gostou, se esperava mais, deixa tudo aí pra eu saber. Então é isso, galera, tchauzinho!